Um assunto que vem recorrendo aqui na Paraíba é a questão da saúde do governador. No último final de semana, o governador precisou passar por uma cirurgia de emergência de pedra na vesícula. Isso mesmo, né? Mas as últimas atualizações é que ele recebeu alta na noite desta segunda-feira, né? Porque estava justamente internado após ter sentido fortes dores na região do abdômen, né? Dores abdominais provocadas por uma pedra na vesícula. A cirurgia foi realizada no último domingo, né? E claro, como qualquer outra cirurgia, o governador precisou aí ficar internado para ver aí os próximos procedimentos, para que a recuperação desse tudo ok, e em seguida ele desse alta. Inclusive, essa recuperação, só para vocês terem uma ideia, deve durar aí por volta de 2 semanas. Então, ele vai seguir afastado aí das funções de governador durante as próximas 2 semanas e vai manter aí uma agenda de forma remota, né? Claro que não pode fazer muito esforço, porque um pós-cirúrgico, como qualquer outro, você deve ficar sempre atento. Mas para a gente entender um pouquinho sobre pedra na vesícula, a nossa repórter Raquel Nuto conversou com um médico especialista que vai trazer os detalhes para a gente, como identificar, né? Muitas das vezes a gente acaba vendo que essas cirurgias são de emergência porque é uma dor abdominal que você acha que é algo normal, mas que quando vai investigar melhor, acaba sendo pedra na vesícula. Para a gente entender um pouquinho melhor esse assunto, Raquel Nuto agora vai trazer os detalhes. Você sabe o que são pedras na vesícula, como elas se formam? No último domingo, o assunto voltou a ser bastante falado por conta do caso do governador João Azevedo, que sentiu fortes dores, precisou inclusive passar por uma cirurgia, e quem vai falar melhor com a gente sobre o assunto é o médico gastroenterologista Dr. Hamilton Belo, que vai explicar para a gente, doutor, como é que se formam as pedras na vesícula. Bem, antes de explicar como é que forma os cálculos da vesícula, as pedras, como são conhecidas, é importante saber o que é a vesícula biliar. A vesícula biliar é um órgão que fica colada no fígado e que ela ajuda na digestão das gorduras. Ela armazena bile ou parte da bile que é produzida no fígado, e essa bile ela ajuda na digestão das gorduras. Então a vesícula, quando ela por algum motivo, às vezes é familiar, hereditário, né, ou mesmo alimentar, ou pacientes que têm uma perda de peso acentuada, como aqueles pacientes no pós-operatório de cirurgia bariátrica, a bile que tem seus componentes, esses componentes começam a se concentrar um mais do que o outro, e aí forma como se fosse um barro. Dentro dessa bile fica grossa e depois vai formando cálculos, né? Os cálculos, a vesícula pode até mesmo infeccionar por causa desses cálculos, e tem casos até de pacientes que não têm cálculos e elas infeccionam também. São apenas 5% das infecções de vesículas são sem cálculos, 95% são por causa de cálculos. Quais são os principais sintomas? Geralmente o paciente cálculo na vesícula muitas vezes são assintomáticos. Tem pacientes que nem sabem que tem. Outros sabem que tem, mas por achar que o único sintoma seja a dor, eles não procuram a assistência médica. Então, mas geralmente, o paciente que tem cálculo na vesícula, ele tem uma dor aqui que fica por baixo da costela, aqui do lado direito, mas pode ter uma dor aqui na região epigástrica, a gente chama, é na região do estômago, né? E pode até essa dor ir para as costas, ir para o ombro, para aqui para trás. Então, o paciente pode associar também náuseas e vômitos. Geralmente, quando a dor do cálculo sem a infecção é uma dor que passa rápido. O paciente toma algum analgésico e desaparece a dor. Mas aquele paciente, como o caso do governador, é uma colecistite aguda, é uma infecção aguda da vesícula. Essa dor é uma dor mais intensa e ela persiste por mais de 6 horas. Quais são os grupos mais propensos a desenvolver? Pacientes obesos, as mulheres, né? Pacientes que têm familiares que têm
cálculo de vesícula também. E às vezes, como eu falei, aqueles pacientes que fazem uma dieta às vezes exagerada, ou mesmo ou perdem peso no pós-operatório de uma cirurgia bariátrica, eles têm uma tendência a formar cálculos. Porque as mulheres têm uma maior incidência do que os homens, por que isso acontece? É o problema hormonal, né? É hormonal, as mulheres são mais propícias a ter cálculos de vesícula, mas os homens têm, né, também cálculos na vesícula, né? E as crises às vezes nos homens são mais intensas e os homens geralmente eles relutam em procurar a assistência médica, começam a se automedicar, né? As mulheres são mais cuidadosas, as mulheres são mais procuram mais assistência mais rapidamente. Em que casos é necessária a cirurgia e como ela acontece? Bem, a cirurgia deve ser realizada em todo paciente que tiver cálculo na vesícula, seja sem infecção ou com infecção. Então, aqueles casos, e principalmente os pacientes sintomáticos. Embora que aqueles assintomáticos, eles devem também ter sua vesícula retirada, para não esperar o que aconteceu com o governador, uma crise aguda que demanda uma cirurgia de urgência com infecção presente. Então, tudo isso torna o procedimento de maior gravidade. A retirada da vesícula, ela traz consequências a longo prazo ou não? Não, a maioria dos pacientes que fazem a cirurgia da vesícula, que é a chamada colecistectomia, e é feita por laparoscopia, por aqueles furos, né, pequenos furos, os pacientes não têm nenhuma consequência futura. Eles se alimentam de tudo, não existe, muitas vezes a gente vê relatos do pessoal a falar sobre deficiências vitamínicas, deficiência da absorção de vitaminas. Isso realmente não acontece. Os pacientes que são colecistectomizados, ou seja, aqueles que retiram a vesícula, eles têm uma vida normal. Até mesmo alimentação gordurosa eles podem fazer uso. Embora que no início, logo depois da cirurgia, recomenda-se que esses pacientes, num período de 2 meses, às vezes um período de adaptação, eles não façam uso de alimentos gordurosos.